Sejam bem-vindos ao canal Meditando nas Escrituras. No vídeo de hoje eu irei continuar a nossa série de mensagens baseadas no Natal. Então estamos trazendo algumas mensagens sobre o Natal porque estamos na semana onde comemoramos o Natal. E as pessoas precisam entender que o Natal fala sobre o Senhor Jesus, sobre as boas novas, sobre o Filho de Deus. E hoje eu irei trazer a mensagem que está baseada no terceiro evangelho das Escrituras, que é o Evangelho Lucano, ou o Evangelho segundo escreveu Lucas. Porque eu não irei abordar a chegada do Senhor Jesus no mundo no Evangelho de Marcos, que é o segundo evangelho das Escrituras. Porque o evangelista Marcos foi o único que não abordou nada sobre a chegada do Filho de Deus ao mundo. Ele já apresentou Jesus como um adulto no início do seu ministério, sendo apresentado por João Batista. Então, hoje nós iremos fazer essa abordagem sobre as boas novas, as boas notícias, de acordo com o evangelista Lucas. Quem foi Lucas? Segundo a tradição da igreja, Lucas foi um gentio. Ou seja, se isso é uma verdade, como nós acreditamos, Lucas foi o único autor da Bíblia não judeu. A Bíblia, ela é um livro quase que na sua totalidade judaico, mas ela não é 100% um livro judaico, porque teve um autor não judeu, que foi Lucas. E Lucas escreveu uma obra em 2 volumes, Lucas Atos. Então, sempre que formos ler a obra de Lucas, desse evangelista, nós temos que ler dentro desse parâmetro, Lucas Atos. É uma obra em 2 volumes. Assim como a Bíblia é um livro em 2 testamentos, a obra de Lucas ela está em 2 volumes, Lucas Atos. Quem foi Lucas? Segundo os escritos paulinos e segundo os escritos históricos do próprio Lucas, como nós vemos em Atos, ele foi um companheiro de Paulo, uma das pessoas que mais esteve presente no ministério de Paulo e foi um amigo pessoal do próprio Paulo. Nas palavras de Paulo, Lucas foi um médico, e quando nós lemos aqui o Evangelho de Lucas, nós vamos ver como ele dá ênfase nas curas do ministério de Jesus, Uma característica peculiar do seu ministério, do seu evangelho, porque ele era um médico. Então, isso era uma coisa que lhe chamava a atenção. Então, Lucas foi esse homem, esse personagem, e hoje nós iremos falar sobre o nascimento de Jesus de acordo com o seu evangelho, de acordo com a sua perspectiva. Qual foi o público-alvo de Lucas? Porque, segundo Mateus, o público-alvo desse evangelista que nós estudamos no vídeo anterior foram os judeus. E nós vimos marcas no Evangelho de Mateus que nos comprovam isso, que ele escreveu especialmente para um público de judeus, cristãos que precisavam entender a diferença entre cristianismo e judaísmo, entre a igreja e Israel. No Evangelho de Lucas, o público-alvo dele está registrado aqui já nos seus primeiros versículos. Lucas 1, a partir do versículo 1. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós,
usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Então, o público-alvo de Lucas, de uma forma especial, foi o excelentíssimo Teófilo. Então, quem foi Teófilo, de uma forma assim clara, nós não sabemos, mas foi alguém que provavelmente amava a Deus e que Lucas estava o ensinando sobre o que era a boa nova do Evangelho de Cristo e como ele deveria depositar a sua fé nisso. E provavelmente Teófilo foi o patrocinador do projeto literário de Lucas, tanto Lucas como Atos. Então, essa obra de Lucas em 2 volumes, foi um projeto que provavelmente Teófilo patrocinou. Então, nós não temos muitas informações, mas acreditamos que Teófilo era um cristão, alguém que se dedicou ao Senhor e alguém que reconheceu Cristo como Messias. E quando nós lemos o seu segundo volume da obra, Lucas, nós vemos que ele escreve para um público de gentios, um público formado por não-judeus, que estavam espalhados por todos os cantos. Ou seja, Lucas ele era companheiro de Paulo. Paulo era o apóstolo dos gentios, os não-judeus. Então era uma coisa natural que ele também escrevesse para um público de não-judeus, um público formado por gentios. Quando nós lemos Mateus, nós vemos que Mateus escreve para um público formado por judeus. Então Mateus anuncia as boas novas para os judeus. Mateus fala de Jesus, o Filho de Deus, provando que ele era o Messias, que cumpria as profecias messiânicas do Antigo Testamento para Israel, aqueles que criam em Deus no meio dos judeus. Já Lucas, assim como Marcos, fala sobre os gentios que estavam espalhados por todos os lugares, até mesmo fora das fronteiras da Palestina. Marcos ele fala para um público formado por gentios, mas que estava em Roma. Então, segundo os estudiosos, Marcos escreveu para a igreja que estava localizada em Roma. E já Lucas escreve para gentios, a partir de Teófilo, que a gente vê aqui no Evangelho de Lucas, ele escreve para esse cristão, que nós não sabemos quem foi ao certo, mas para gentios, como nós vemos em Atos, que foi um livro histórico que fala sobre a era da igreja, a era do Espírito Santo, para gentios que estavam esparramados sobre a terra, que estavam espalhados sobre os 4 cantos do mundo. Então, a estrutura que nós iremos seguir sobre o nascimento de Jesus, de acordo com Lucas, é a seguinte. Em primeiro lugar, iremos falar e verificar sobre a anunciação a Zacarias. Isso está no capítulo 1, do verso 5 ao 25. Em segundo lugar, iremos abordar sobre a anunciação a Maria. Isso está no capítulo 1, do verso 26 ao 38. Em terceiro lugar, iremos abordar a visitação. Isso está no capítulo 1, do verso 39 ao 45. Em quarto lugar, iremos falar sobre o Magnificat. Está no capítulo 1, do verso 46 ao 56. Em quinto lugar, iremos falar sobre o nascimento do precursor. Isso está no capítulo 1, do versículo 57 a 80. E em sexto lugar, iremos falar sobre o nascimento de Jesus.
que está no capítulo 2, do verso 1 ao 38. Então, vamos começar pela anunciação a Zacarias. Isso está no capítulo 1, do verso 5 ao 25. Zacarias era marido de Isabel, e os dois foram os pais de ninguém menos do que João Batista. Zacarias e Isabel pertenciam à linhagem de Abraão, a linhagem de Arão, ou seja, da linhagem sacerdotal. Zacarias, ele era um sacerdote e servia no templo. Ele foi escolhido para oferecer incenso no lugar santo, onde um sacerdote podia entrar uma vez ao ano, e especificamente isso o sacerdote só podia fazer durante uma vez na vida, cada sacerdote. Quando ele estava ali servindo a Deus, conforme as normas sacerdotais e de acordo com a escala, um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar, e quando Zacarias ouviu, ficou muito assustado. Porém o anjo lhe disse: não tenha medo, sua oração foi ouvida, e Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará de João. Aqui está então o resumo da anunciação que foi feita pelo anjo a Zacarias sobre o nascimento de João Batista. Então, o nascimento de Jesus aqui começa com esse primeiro ponto, a primeira anunciação que foi feita pelo anjo ao sacerdote Zacarias sobre o nascimento de João Batista. Nós sabemos que aparentemente, a princípio ele foi incrédulo, ele duvidou, ficou mudo por conta disso, e só voltou a falar com o nascimento de João, quando então ele o chamou de João, então voltou a falar e pôde glorificar a Deus. Em segundo lugar, o segundo ponto que iremos abordar é a anunciação que foi feita a Maria. Isso está em Lucas capítulo 1, no verso 26 ao 38. Quando o anjo Gabriel ele foi enviado a Nazaré, uma cidade da Galileia, e ali ele foi diante de uma virgem por nome Maria, que estava prometida em casamento a José, e ele disse para ela se alegrar, porque ela era uma mulher favorecida, e que o Senhor estava com ela, e que ela não precisava ficar com medo, porque ela ficou apavorada. E o anjo disse que ela ficaria grávida e daria à luz um filho e o chamaria de Jesus. E ele seria grande e seria chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe daria o trono dos seus antepassados, ou melhor, do seu antepassado Davi. E ele reinaria sobre Israel para sempre, e o seu reino jamais teria fim. Então, nós sabemos que essa obra miraculosa foi realizada através da ação sobrenatural do Espírito Santo em Maria. E em terceiro lugar, o terceiro ponto que eu quero abordar, que nós temos que verificar, é sobre o Magnificat, que está no capítulo 1, do versículo 46 ao 56. Isso aqui é um resumo da perspectiva de Lucas sobre o nascimento de Jesus. O Magnificat, como é conhecido, é o hino de adoração, o cântico de Maria ao Senhor, depois de tudo isso que o anjo lhe falara. Está no versículo 46, quando ela começa dizendo assim: a minha alma exalta ao Senhor,
o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O interessante aqui é que a própria Maria reconhece que Deus é o seu Salvador, né? Ou seja, Maria foi usada por Deus para trazer ao mundo o Salvador, que salvaria a sua própria vida, né? Descartando a falsa doutrina de que Maria salva os homens dos seus pecados. Quem salva é unicamente Deus através de Jesus. E Maria experimentou essa própria graça de Deus. Ela foi salva pelo seu próprio Salvador, que foi o Senhor Jesus. Então Maria, ela observa as grandiosas obras de Deus que foram realizadas através dela, e ela entende que através das gerações ela será chamada abençoada, porque por meio dela o Salvador veio ao mundo. Então, esse hino aqui, esse cântico de Maria é conhecido como o Magnificat. O quinto ponto que iremos observar é o nascimento do precursor de Jesus, que foi o profeta João Batista. Isso está do versículo 57 a 80 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas. E nós sabemos que, diferentemente do que as pessoas pensam, João ele não foi o primeiro profeta da nova aliança. Ele foi o último profeta da antiga aliança. Então João ele é o último profeta do Antigo Testamento, porque tanto João como Jesus nasceram sob a antiga aliança. Eles nasceram de acordo com o Antigo Testamento. E o Novo Testamento só foi inaugurado com o derramamento do sangue de Jesus. João ele foi o precursor de Jesus porque ele anunciou a vinda de Jesus de duas formas. A primeira delas, João anunciou que o reino de Deus estava próximo, e a condição para que alguém entrasse no reino de Deus era o arrependimento sincero e verdadeiro. Então, esse arrependimento era necessário. E, em segundo lugar, João pregou o batismo de arrependimento. Então, ele anunciou a vinda de Jesus dessas duas formas, a vinda do Messias dessas duas maneiras, e quando o Messias chegou, ele pôde apontar para o Messias em pessoa e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em sexto e em último lugar, finalmente o nascimento de Jesus, que está no capítulo 2, do verso 1 ao 38. Quando nós vemos a partir do verso 8, aqui eu vou pular, quando naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos vigiando os seus rebanhos de ovelhas, e de repente o anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou. Eles ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas novas, boas notícias, o evangelho, que darão grande alegria a todo o povo. Olha quem está pregando, hein? O anjo de Deus anunciando o evangelho. Hoje em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Então, aqui nós temos a mensagem de Natal, as boas novas, as boas notícias que, em primeira mão, Lucas anuncia ao excelentíssimo Teófilo, e depois ele atinge os demais gentios que iriam crer no Messias, que estavam espalhados sobre toda a terra, começando ali nos primórdios da igreja e chegando até os nossos dias. Então, essa é a segunda mensagem sobre o Natal que eu compartilhei convosco. Até o próximo vídeo, querendo o Senhor Deus, em nome de Jesus.